Zacarias, não é? A propósito de São João, o precursor, que já eram velhinhos e anuncia que vai ter um filho, e teve, não é? Nós temos, sei lá, tantos no total. Também quando vai nascer Sansão, ao anjo que Sim, fala com também. mas não é pai de Sansão e anuncia que vai ter filho. Sim. Há Também. um episódio no Antigo Testamento em que os anjos... Um caso de Rafael, os cães de Rafael, com Tobias. Sim. É um livro de outra canónica. Mas tem muitos momentos históricos narrados, transmitidos, que vêm até nós, da presença dos anjos assistindo-nos. Bem, e depois dizem também os santos padres da Igreja e Nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se é a Epístola aos Hebreus, se não me engano, de São Paulo. Quando o Senhor diz mais ou menos isto, acautelai-vos, porque todos estes pequeninos no reino dos céus têm os seus anjos. Como é que é a frase? Os seus anjos estão face a face do Senhor. Sim, é face mesmo. Estes pequeninos são as criancinhas. Então, a Igreja diz-nos que no momento do nosso nascimento, a alma é-nos dada no momento da fecundação. E diz-nos para da Igreja que o anjo da guarda, já ouviram falar, o anjo da guarda, nos é dado no momento do batismo. E o anjo da guarda, cada pessoa tem um que acompanha cada um de nós. Agora, se nós não permitirmos que o anjo da guarda esteja presente ao nosso lado, ele não estará, está longe de nós. Ele está só ali para nos proteger, mas longe. E quando é que ele está longe de nós? Quando nós, por atos nossos, não fazemos o que Zaqueu hoje fez no Evangelho, que queria tanto ver Deus, estar com Cristo, que subiu lá acima. E antes de ver Cristo, Cristo viu a ele. Então, quando nós não queremos estar com Deus pelas nossas malícias, porque praticamos atos onde não está o amor presente, onde não há perdão, onde não nos interessamos pelo próximo. Há uma coisa muito bonita, a propósito do próximo, que São João Crisóstomo diz, a frase dele é mais ou menos assim: duvido, diz São João Crisóstomo, um dos grandes padres da Capadócia do século V, no final do século IV. E ele diz: duvido que alguém consiga salvar-se se ignorar o seu próximo. Isto é, se eu não me preocupar com os outros, só me preocupar comigo, não entrarei no reino dos céus. Filhos, às vezes isto acreditar, eu sei que é difícil. Nós começamos a pensar, então eu vou me preocupar com os outros, mas eu tenho tanta coisa em minha casa que faz falta. Tenho uma cadeira, precisava 3. Queria um sofá, não tenho nada, tenho um cobertor no chão. Queria ter um carrinho melhor, o meu só anda de vez em quando, porque já tenho 45 anos de existência. Queria ter dinheiro para o gasóleo, porque preciso fazer 300 km para o trabalho por mês. Não, 2 semanas vou de carro, uma de autocarro e a outra vou a pé, porque me falta dinheiro. E ainda por cima me tenho de preocupar com o próximo. Pensamos nós. E pensamos o quê? Pensamos que não temos condições para nos preocuparmos com os outros. É evidente que nestas circunstâncias, se nós tivermos esta postura e todos os outros tiverem este comportamento, todos vão dizer que também não podem cuidar nem interessar-se por ninguém. Agora vejam, eu, que preciso disto tudo, disto que eu vos disse, não tenho carro, não tenho comida, não sei o que, como é que me preocupo com os outros? Então eu sou um daqueles com quem os outros se devem preocupar. É ou não é? Que bom que eu tenho irmãos que se possam... Olha, veem que eu vou uma semana a pé, me emprestam o seu carro ou me levem, do leio. Veem que me faltam, se não tenho uma cadeira, faltam 3 em casa ou 4, me deem umas cadeirinhas velhas antigas para eu compor. Alguém para quem eu seja o próximo. Mas para que eu seja o próximo para alguém, ou seja, para que os outros encontrem em mim o tal próximo do qual fala São João Crisóstomo, que diz: duvido que alguém se salve se não tiver como prioridade na sua vida o amor ao próximo. Isto diz São João Crisóstomo. Se não fizermos isto, corremos o risco de nunca ninguém, nem nós nem os outros, sermos o próximo de ninguém. Que condições, amados irmãos e irmãs, é que Cristo tinha na sua natureza humana para subir à cruz? Pergunto. Não é para responderes. Nenhuma. E não vamos pensar aquela coisa errada. Era Deus. Não. Não é a natureza divina que sobe à cruz. A natureza divina não morre na cruz. É a natureza humana que é chicoteada. É a natureza humana do homem, Cristo, humano, que leva a cruz às costas. É ele que verte sangue, são expulsos da sua natureza humana, que são furados por aquelas cavilhas gigantescas. Ele não tinha nenhumas condições. Tanto que assim é que no jardim de Getsemane, quando o Senhor chora e ora,
E os anjos vêm confortá-lo, não é? Vêm confortá-lo. E o Senhor diz, pai, se puderes, falta d'água. Afasta-me este cálice. Deixa estar, nós também está, corta lá. Afasta-me este cálice. Mas imediatamente o Senhor, que não tinha condições humanas para ir para a cruz, como nós não temos condições de fazer tanta coisa, como nós não temos condições de, olha, falta-nos uma cadeira, enquanto me faltam coisas, eu não posso ajudar ninguém. É o que nós assumimos, não é verdade? Enquanto nos faltam coisas na nossa vida, não tem condições. O Senhor não tinha condições nenhumas. Mas imediatamente a seguir, Cristo diz o quê? Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. E a partir daí, o Senhor toma a decisão de ir para a cruz. Final. E não importa se vai a pé, sem sapato, sem alpargata, nu, chicoteado, cruz às costas, cruz na mão, o Senhor vai. Porque as condições estão todas reunidas. E as condições de Cristo são a ausência de condições. Isto para vos dizer o quê? Quando me falta comida na mesa, eu ainda tenho alguma. Então eu tenho que compartilhar com o meu próximo. O que é que vai acontecer? Em vez de passar fome uma semana, vou passar 2. Em vez de ir uma semana a pé, vou andar 2 semanas a pé, porque partilhei a minha gasolina, pouquinho, que dava para 15 dias, com aquela família querida que iria 1 mês a pé. Assim, vai uma semaninha, eu vou outro, ou vão 2, eu vou. Então andamos só metade do caminho a pé. Eu ajudei. Queridos irmãos, as condições que não temos. Muito obrigado. As condições que não temos, que nós pensamos que são inibidoras para amarmos, são todas as condições necessárias e que nos fazem falta para realmente amarmos. Na abundância ninguém ama. Vê do rico. Um rico milionário que tem bilhões, 2, 3 mil milhões de euros. Já não falo de 2, 3 milhões. Não dá nada a ninguém. Nada. Quanto mais tem, mais lhe faz falta. E o que é que lhe faz falta? Arrecadar tudo o que pode arrecadar. E por longe os que precisa. Se virdes neste mundo, são os mais pequeninos e os mais pobres que são mais generosos. Que se preocupam mais com os seus irmãos. Vê, às vezes, um bairro pobre. Em Portugal, aqui, na Roménia, na Moldávia, na Rússia, na Colômbia, na Tailândia. São os pobres que vivem, às vezes, num bairro do lado de uma favela, que partilham o almoço entre 40 a 50 pessoas. Que entreajudam os meninos e as meninas, os filhos das outras famílias. Uns trabalham e as outras mães vão buscá-los à escola. Filhos que não são seus. O rico, carroça, diz para alguma coisa. Tem seguranças para pôr à distância os pobres deste mundo porque cheiram mal. Podem cheirar mal. E o rico não pode entrar pelas narinas dele nada que não seja aqui bem perfumado. Então, não olhemos para o que nos faz falta, para naquilo que nos faz falta encontrarmos fundamento e razão para nada fazer. Quando nos faz falta alguma coisa, lembremos. Estas são as condições do meu irmão. Ele também tem coisas que lhe fazem falta. É isto mesmo. É aquilo que eu vou ajudar. E se ele pensar o mesmo, ele ajuda-me. Entendem? Então, pouco a pouco, eu que tinha falta de tantas coisas, ao ajudar os meus irmãos que não têm menos do que eu, de repente, eu também estou ao alcance do amor deles. E eu que nada tinha, eu tinha pouco, e mesmo assim ajudei, de repente começa a ser rico até em bens materiais. Porque como eu olhei para os outros próximos, que ninguém achava que eram próximos, como disse São João Crisóstomo, também eles olharam para mim como sou próximo. Então eu dei e também me deram. Mas eu não dou, eu não posso ir dar para me darem. Tenho que dar por amor, sem nada esperar receber. E receberei tudo. Dizer que eu queria encontrar a Cristo e diz-me, esta, e vai à tua casa, prepara tudo, que eu vou estar contigo. É isto que o Senhor faz. Então, terminando. Os anjos têm todas as condições para serem, voltando aos anjos, aquilo que são, foram criados perfeitos. Mas, voltando agora, ia esquecer, o livre-arbítrio. Eles têm livre-arbítrio, tá? Os anjos. Mas temos os anjos caídos, dos quais não tinha falado ainda, e os anjos não caídos, os que estão com Deus. No início da criação angélica, quando todos os anjos foram criados, Deus triúnico revelou-lhes, isto é para terminarmos o assunto sobre os anjos, mas é importante que o diga, revelou que o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ia encarnar na natureza humana que ainda não estava criada e que não era uma das categorias angélicas, era o 10º círculo humano, não angélico. A
última categoria angélica são os anjos. Virtudes, arcanjos, não, perdão, principados, arcanjos e anjos. O homem não é angélico, o homem é humano e a mulher. Então, quando Deus revela, quando dizemos assim, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus revela que a encarnação do seu Filho ia acontecer na humanidade, Lúcifer, que era o mais perfeito de todos os serafins, quer dizer, Lúcifer, portador, então, ou transportador da luz. E ele achou por ser o mais belo, o mais perfeito, o mais próximo de Deus, que era nele que o Verbo deveria encarnar. Não faria sentido, de repente, nem nele iria encarnar numas criaturas que Deus disse que ia criar, humanos, nem anjos eram, numa imperfeição total. E depois vê que o Senhor vai dar à criação humana, ao homem e à mulher, tudo aquilo que os anjos não têm. E entra orgulho, entra vaidade, entra rancor, entra o afastamento de Deus. E Lúcifer leva, para resumir, em todas as 9 categorias, ele arrasta adeptos. Entendem? Bom, há serafins, querubins que o seguem, tronos que o seguem, uma parte, um terço, perto disso, das dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos. Há uma quantidade de anjos destas 9 categorias que estão com ele. Pronto. E a partir daí, ele vira-se, revolta-se contra Deus e assim permanece. Há perguntas que se fazem, que se podem fazer, então, mas o demónio não pode arrepender-se? Então Deus é tão misericordioso, também é justo, claro, na mesma medida, mas Deus é misericordioso. E há um santo padre da igreja, do deserto, que a certa altura tem uma visão de um anjo. E esse anjo vem dizer, ele pergunta, então mas o demónio não se pode arrepender? Pode, se quisesse, mas eu não quero. Bem, e a certa altura aparece resumidamente o demónio, Lúcifer. É esse anacoreta, é esse ermita. E ele conta-lhe a história. E a resposta do demónio, uma gargalhada que ecoou pelo vale. E criou-se. Quer dizer, não levou a sério. Entendem? O demónio não tem mais como se arrepender. Também, dizem os padres da igreja, alguns deles, por uma outra razão. É que eles são seres, eu não tinha falado disso, incorpóreos. Os anjos. Mas aqui temos que fazer apelo a São João de Damasceno, São João de Damasco. Porque quando nós dizemos incorpóreos, quer dizer que não têm corpo. Então pensamos que são fantasmas, que são energia pura. Não. Os anjos, segundo São João de Damasco, São João de Damasceno, ele diz, por várias vezes, que os anjos são incorpóreos quando comparados connosco. Mas quando comparados com Deus, eles têm corpo. Só que é um corpo mais leve, não é um corpo denso, como nós. É como se o corpo deles fosse de palha feito o nosso chumbo. Estão a entender? Uma tonelada de chumbo. Há alguns passos que comparam com fogo. Sim. Um fogo, um vapor. Os exemplos dos serafins, querubins e tronos, são todos por imagem simbólica comparados ao fogo de Deus. Sim. Porque eles olham o trono de Deus trinitário, que é fogo. Então, só eles, sendo fogo, podem estar presentes e nos dizem criados, porque não podem ver a essência de Deus. Não é? Eles são fogo, os 3 primeiros. Mas estávamos a dizer, por exemplo, uma tonelada de ferro e uma tonelada de palha de ferro, pesa a mesma coisa, não pesa? Mas e a densidade é a mesma? Não é? O volume que ocupa uma tonelada de fardos de palha é muito superior ao espaço que ocupa uma tonelada de Metal chumbo. maciço. Sim. Então, ver, isto para vos dar a entender, o corpo dos anjos seria comparado à palha de ferro, entendes? E nós ao chumbo. Logo, o nosso corpo é muito mais denso, não é? Do que o dos anjos. Para nós, eles não têm corpo. Para Deus, eles têm corpo. Eles foram criados. Eles são localizáveis no espaço. Porque eles têm massa, eles têm densidade. Eles têm, do ponto de vista científico, como se chama aqui, Cientificamente, eles têm massa. sim, a massa tem peso, ainda que não seja o nosso, não é? Tem volume, mas comparado com o nosso, não tem nada disso. São, digamos, etéreos. Quase como se fossem, são transparentes, não os vemos. Nós não os vemos porque não temos condições para os ver. A não ser quando Deus diz a cada um deles, os que nos aparecem, como apareceu a Mãe de Deus, e no Antigo Testamento, em Moisés, em Agar, e muitos outros, o Senhor envia-os. Então, eles assumem a forma do homem, a forma da mulher, o mais próximo de nós, para poderem tornar-se visíveis aos nossos olhos. Dou-vos um exemplo, para vos dizer que
não são eles que são invisíveis. Eles estão sempre visíveis. Nós é que não conseguimos vê-los. Da mesma forma que Pedro, Tiago e João no Monte Tabor, diante e depois da transfiguração, quando se transfigura e ilumina tudo. Não é? E o Senhor, e ouve-se uma voz dos céus, este é o meu filho muito amado, no qual me comprazo, ouvi-o, escutai-o. Quem é que fala aqui? Agora vou perguntar-te a ti, para ver o que é que quem tem atenção. Eu já disse há bocadinho, quem fala, quem não fala. E está Cristo ali, presente, não é? Cristo, natureza, divina, natureza humana, diante de quem? Pedro, Tiago, João e mais quem? Moisés e Elias. Então, que voz é esta que fala? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Muito bem. É assim, senhor. É Deus, mas a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Bem, e naquele momento não há mais sombras. A luz invade tudo. Mas Cristo sempre estava assim todos os dias. A glória da segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquele momento, é a glória que o Verbo tinha antes da encarnação e de Cristo sair do ventre da mãe, e que tinha todos os dias quando andava com os apóstolos, e que teve e tem depois da ressurreição. Só que eles não conseguiam ver. Eles só viam a natureza humana de Cristo, com o cabelo de Cristo, os olhos de Cristo, as pestanas, as mãos, mas Cristo estava assim. Da mesma forma, os anjos estão, quando estão à nossa volta, eles estão na sua natureza. Eles estão visivelmente lá. Nós é que não os vemos. Porque a nossa natureza é incapaz de ter acesso à dimensão em que os anjos existem. Entendes? Que é a dimensão celestial do reino dos céus. Mesmo quando eles vêm junto de nós, eles não deixam de ser criaturas angélicas. Bem, mais coisas haverá para dizer sobre os anjos. Hoje não digo mais nada. Alguma pergunta que queiram colocar? Sim. Depois há um canto que nós cantamos todos no domingo da liturgia, que se calhar convinha esclarecer uma palavrinha, que é justamente um canto que é atribuído aos anjos, que é de Isaías. Nós cantamos: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Sabaoth, com TH. Nós normalmente não pronunciamos o TH, mas Senhor Deus Sabaoth. Eu penso que seria interessante nós, enfim, todos estarmos conscientes do significado dessa expressão. Do Senhor Deus Sabaoth. Exatamente. Este hino que nós cantamos dá-nos a garantia e a certeza da presença dos anjos na Sagrada Liturgia. Bem, eles não comungam, mas eles participam e acompanham, estão presentes na Sagrada Liturgia. E este cântico que nós temos na Sagrada Liturgia é o cântico de louvor que os serafins e os querubins, nomeadamente os serafins, e também, dizemos quase os querubins, permanentemente invocam perante o Senhor nosso Deus. Perante o Senhor nosso Deus querido. O Senhor Damasceno, Deus Sabaoth, fica por sua conta, para esclarecer. Sim. O Sabaoth No Testamento, mas explique. Sim, Sabaoth na língua hebraica significa dos exércitos. Seria o significado do Senhor dos exércitos. Esses exércitos são exatamente os exércitos dos anjos. É, exatamente. Como comecei por dizer, das malícias e malícias. Das milícias, exércitos, exatamente. Exércitos são estes. O Senhor diz quando está, quando o Senhor é preso, e Judas... O Pedro corta a orelha. Exatamente. Sim, não, quando o Senhor diz, não, mas achas que se eu não pedisse a meu Pai, não me enviaria? Me iria? Não, 12 legiões de anjos. Sim. 12 legiões é uma forma de dizer que me iria de anjos, não é? Pronto. Cada legião, se não me engano, tinha 3 ou 4 mil homens, logo 12 legiões, vejam, 20 ou 30 mil homens, não é? Seria, bem, quantos anjos? Logo, os anjos fazem parte das hostes do Senhor Sabaoth, das milícias celestes, dos exércitos celestes, pronto. São exércitos de guerra que entraram, eles ajudaram Israel nas batalhas. Muitos anjos estiveram presentes em algumas das batalhas que eles travaram com os povos que tentaram conquistar para entrar na terra prometida. E outros com os quais iam caminhando ao longo do caminho. Mas eles são também milícias, isto é, exércitos de serviço, exércitos de amor. Como eu comecei por dizer há pouco, cada uma dessas categorias tem funções específicas. Deus não utiliza todos os anjos para o mesmo tipo de coisas. Uns é para serem mensageiros anunciando, outros mensageiros que nos vêm proteger, outros é para louvarem a Deus como os serafins que estão diante do trono de Deus, cantando este canto que nós cantamos na liturgia, que foi revelado por um anjo. A Isaías. Exatamente. Isaías teve a visão dos anjos. Sim. É verdade. Bom, os anjos são criaturas interessantes, perguntas.
Um dia eu vou fazer uma pergunta que é, olha, agora comecem lá a dizer, façam uma síntese de 5 minutos, dizer os 40 minutos que eu falei. É mais fácil. Se não têm perguntas, podem resumir que aprenderam. É Beto, sim. há uma expressão também na profecia de Isaías, eu penso que é Isaías 11, Isaías 9, em que fala do anjo ou mensageiro do grande conselho. Sim. E os santos padres eles costumam interpretar este anjo do grande conselho ou mensageiro do grande conselho como Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Exatamente. E este grande conselho é um conselho de três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Deus sendo um nunca está sozinho, porque são três pessoas. Não é? Poderia-se fazer uma correlação entre esse grande conselho, que é a própria Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e, digamos, a própria Igreja, como Igreja eterna, com o Reino da Trindade? Aliás, de uma forma muito simples, mas também para nós que somos distraídos, muito ausente, o que nós somos chamados a viver na Terra, é tão somente a vida trinitária. A vida que o Pai e o Espírito Santo vivem ao interior desse movimento de amor ininterrupto dentro da Trindade é o parâmetro que a Trindade nos dá para nós vivermos nesta vida. Nós deveríamos viver como a Trindade vive. Ora, primeiro sem egoísmo, sem egocentrismo, porque este nosso Deus não é uma só pessoa, são três pessoas e um só Deus. Logo, não há espaço para nenhum ato de autocontemplação ou de autocomiseração ou de autobajulação. Cada uma das pessoas está presente em cada uma das outras duas. Como nós devemos estar presentes, como eu disse há pouco, em cada um dos nossos irmãos e irmãs. Então a vida que nós somos chamados a viver aqui é uma vida à imagem da Santíssima Trindade. Para podermos ser um dia Deus como Deus é Deus. Não seremos a natureza dele, é verdade. Mas vamos adquirir a natureza do amor de Deus. Não vamos adquirir a natureza divina. Mas teremos uma natureza que já não é só da consanguinidade do sangue que corre entre as nossas veias, ainda que corra. Mas é a consanguinidade do amor de Deus. Como estás a dizer, sim, podemos estabelecer essa analogia entre a Santíssima Trindade e o grande conceito, que seria o mesmo, ao fim e ao cabo, enfim, posto na Terra por pré-figuração, a Santíssima Trindade. Ou seja, não é por acaso que a Igreja é governada por concílio, sobretudo. Não. O concílio em que os bispos vão, digamos, vão pedir pela iluminação do Espírito Santo para chegarem a uma só vontade, a um só acordo, a um só coração, e assim se aproximarem do concílio da Trindade. Que é a Trindade. Num concílio não estão 3 pessoas, estarão 300, estará 30, depende dos concílios. Mas naquela pluralidade de pessoas que estão presentes, há espaço para que o Espírito Santo aconselhe, se torne presente. Para que depois, no conjunto e da pluralidade daquelas 300 pessoas, brote, veja, não são 300 vontades nem 300 decisões. Brota uma só vontade, uma só decisão, sobre um determinado tema, cada tema uma decisão. Mas são todos uma pluralidade. Esta pluralidade, quer dizer, esta multidão de pessoas, significa a multidão de pessoas que temos na Trindade. As 3 pessoas, quando estão 3 pessoas, nós dizemos, se estiver 2 ou 3, diz Cristo, reunidos em meu nome, eu estarei no meio de nós. Então, a imagem de 3 pessoas na Trindade dá para depois estarmos presentes 330, 3 mil, 33 milhões, tudo. A imagem do 3 é a imagem plural. Nós devemos estar na nossa vida pluralmente presentes. Por isso é que nós, voltando à Igreja, não tem a ver com os anjos, tem a ver com os anjos que eles fazem parte da Igreja. Também na Igreja nós não, ainda que a nossa relação seja pessoal com Deus, mas eu salvo-me na pluralidade de uma comunidade, como esta que está aqui agora, 30 pessoas, ou de 50, ou de 100, ou de 200 daquela paróquia. Se eu não me doar ao próximo, na comunidade, que são os meus irmãos, que é a tal pluralidade, se eu não me doar à Trindade, Santíssima Trindade, que está presente na pluralidade da Assembleia e da comunidade que eu integro, eu não, como diz São João Crisóstomo, me salvarei. Quer dizer, Cristo salvou, mas eu não tenho como aderir à salvação, nem tenho como Cristo ser o meu Salvador, porque eu vivo de uma forma totalmente oposta à forma que Cristo viveu.
Entende? Logo, a pluralidade trinitária no número de pessoas, homens ou mulheres, não importa quantos, que tenhamos ao nosso lado, é fundamental. Porque só na entreajuda ao outro é que eu encontro Cristo. Eu não encontro Cristo sem ter um irmão ou um irmão ao meu lado. Aí eu estou sozinho. Na Trindade, o Pai não está sozinho. O Pai é a fonte de vida do Filho pela geração e fonte do Espírito Santo por processão ou por projeção. Mas Ele não está só. Ele é o Pai e é o Filho e é o Espírito Santo. E as três pessoas têm o mesmo grau de divindade, têm a mesma essência. O Filho não é posterior ao Pai. Vá lá, comecem a dormir. Agora dá para dormir. Agora é conceito. Há uns idiotas por aí, acham que são teólogos, que dizem que falar da Santíssima Trindade é para especialistas. Vê bem ao que chegar. Especialistas, entendem-se, eruditos, o conhecimento académico. A Trindade, como tudo na vida da Igreja, é para especialistas, se houvesse, no amor. No amor, filhos. Bem, estava a dizer-vos, quer dizer que podiam dormir, mas não dormais. O Filho, da Santíssima Trindade, não é posterior ao Pai. Desde que o Pai é Pai, lá vou outra vez, desde sempre, o Filho sempre esteve com o Pai. E o Espírito Santo nunca houve um momento em que o Pai e o Filho estivessem na Trindade, seria uma deidade sem o Espírito Santo. Entendem? O facto de o Pai ser fonte de divindade não significa antiguidade. Não há antiguidade na Trindade do Pai em função das duas outras pessoas. Nem há subordinação do Filho ou do Espírito Santo em função do Pai. Porque nós pensamos como é fonte, o Pai é fonte de divindade, nós pensamos que ele é mais antigo. Lá vem os vetores cronológicos, temporais, humanos. Não há tempo na Trindade, entendem? O tempo foi criado pela Trindade. Nosso tempo. Bem, nós estamos a falar de Trindade. Mas é bonito, tu perguntaste estabelecer essa analogia, essa comparação. Há alguma coisa mais sobre isso? Uma dúvida que eu tenho. Com calma. Já estou a dizer, se calhar tinhas de ter calma. Mas estás a ver o que faz a má fama. Se calhar tinhas de falar devagarinho hoje, mas tudo depressa, então vamos falar lá devagar. Uma dúvida que eu tenho, por exemplo... Alto e bom som, palavra por palavra, clarinho. Vá lá. Uma dúvida que eu tenho, e ouço, normalmente da Igreja Romana, quando diz no nome do Pai e do Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu não gosto por aí, senão ninguém vai almoçar. Não? Não. É uma dúvida que eu tenho. Mas pode ficar para a próxima. Fica para a próxima. Da próxima vez, que vai ser o primeiro domingo do mês de março, vou falar do quê? Estamos na véspera do início da Grande Quaresma, não é? Acho que sim, primeiro, não sei em que dia que é o primeiro domingo. Já o próximo domingo já te fariseu. Não. Fariseu, filho pródigo. Mas a Quaresma começa em março, no princípio. Sim, vais ter fariseu, filho pródigo, depois do domingo de perdão. Sim, começa logo assim. E Bem, vou falar-vos do quê? Vou falar-vos do jejum, falar da oração, do que é a Grande Quaresma, em que é que ela consiste, de como nos devemos preparar para comungarmos, o que é isso de abstinência, nos abstermos, quer dizer, deixarmos de comer peixe, deixarmos de comer carne, toda a gente sabe isso, mais ou menos. Não ter relações sexuais, os maridos com as mulheres com os maridos, os padres são casados, não se aproximarem da comunhão sem também deixarem, sem fazerem essa abstinência também sexual. Uma coisa é dizer isso, outra coisa é depois que eu quero fazer, que é mais importante, ou tão importante quanto dizer, é porquê. Porquê é que deixamos de fazer amor, os que são casados, não é? Os padres, deixamos de comer peixe, deixamos de comer carne, deixamos uma quantidade de coisas. Deus está triste connosco, Deus não gosta, é pecado, não é por nada disso. Mas, então convém que saibamos, como estaremos no início já, mesmo entrar na Quaresma, nessa altura, agora estamos na preparação, Pai. Então quero falar sobre isso, está bem? E no final, se houver alguma pergunta sobre os anjos, tem um mês para pensar. Hein? Afinal, gostam tanto dos anjos que nenhum de vós precisou de aprender. Todos relembraram que eu havia esquecido e ficaram com o intelecto preenchido, com a recordação atualizada do que sempre souberam e que momentaneamente não tinham conhecimento para isso. Não perceberam nada com a cabeça. Está a falar da atividade. Sim. É um outro tema, mas seria tema. Claro. É um tema que seria. Eu pediria mais envolvimento. É que nós falamos do conselho da Trindade, onde não há subordinação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Não há o Pai impor a sua vontade, digamos, contra a vontade do Filho e Espírito Santo, mas há uma igualdade, uma unidade perfeita de vontade.
depois o que nós vemos aqui, Já não falem agora, filho. Isto não é um colóquio democrata do ajuda da freguesia. É a Igreja de Cristo. Eu não preciso de reuniões democráticas. Então, enquanto eu falo, enquanto eu não acabar, ninguém fala, a não ser eu perguntar alguma coisa que tenha a ver com isto. Está bem, filhos? Vou ensinar, é assim que se faz. Só fica tipo a mesa de café sem café. Eu não preciso de mesas de cafés. Percebem? Então, nada que estás a dizer é importante. Por mais importância que tenha, só depois de terminar e fora da igreja. A não ser que tenha a ver com perguntas. Não, é que eu tinha já levantado a mão várias vezes e o senhor não deve ter reparado. Não vi, António. Pois, Então, por isso é que eu estava a dizer que foi, mas não comento reparei, nada. mas como era interrompido, eu não... Nada vou responder às suas perguntas, António. Pronto, está decidido. O que era o tema para a próxima? Acima de tudo, nós estamos a falar deste Conselho da Trindade, que é uma unidade de vontade perfeita, sem subordinação, sem imposição da vontade. Explicar, falar. Mas falar em isso. comparação, em correlação com os anjos, em que há uma hierarquia, em que há os anjos que estão mais próximos deles, que transmitem as ordens aos anjos que estão abaixo, Sim, sim. um bocado mal comparando com a hierarquia do exército, não é? Que os superiores transmitem as ordens aos inferiores, e com a igreja, em que também há uma hierarquia, que não há uma... embora se busque essa unidade de vontade entre todos os membros da igreja, como um só corpo, que há uma hierarquia em que há os bispos, há os presbíteros, há os diáconos, há o Explicar de que forma é que essa vida em igreja é vivida. Em que, digamos, como é que se opera essa unidade de vontade na Por igreja? analogia entre a Santíssima Trindade e a não subordinação de nenhuma das pessoas. Mas sendo que nos anjos já é necessária e faz parte de uma subordinação, desde que Deus os criou assim, e na igreja também, na hierarquia da igreja, há uma subordinação que é a imagem desde a jurisdição de cada um que tem a ver com o que eu ordeno, eu faço, eu peço que o outro faça. Claro, e que é a imagem da hierarquia dos anjos, que é também uma subordinação. Mas não acontece entre as isto também tem que ver com esta questão da democracia, não é? Que seria, digamos, seria uma não, igualdade. mas é um tema só para isso. Claro, claro. Pegar nessa analogia e depois falar das duas coisas, das três, de forma distinta. António, agora sim, agora já sei que... Não, já está muito prolongado e não vale a pena... António, mas eu reduzo, filho. Então não vai daqui sem a pergunta, faça lá a pergunta. Não, que já não está no contexto agora a pergunta. Então, mas eu ponho dentro do contexto, filho. Faça lá a pergunta. Eu sou um homem contextualizador e contextualizador. Não, é que eu tinha lido que na Bíblia, no livro de Isaías, uma situação que me levantou algumas dúvidas. Que Isaías diz que os anjos têm 3 pares de asas. Uma para voar, outra para cobrir os pés, outra para cobrir os pés. E eu pergunto, esta designação em relação aos anjos é todas as categorias dos anjos ou é alguma categoria? Algumas categorias de anjos, nomeadamente os serafins e os querubins. Mas não é, eles não são assim, essa não é a natureza deles. Essa ainda é uma imagem simbólica que reflete a atividade específica que esses anjos têm, em particular. Tem duas asas que cobrem os pés, 2 cobrem o rosto. Porquê? Porque eles estão, os serafins e os querubins, primeiro os serafins e depois os querubins, diante do trono de Deus. Não é? Então, o facto de as asas cobrirem o rosto de Deus e os pés porque se pisassem algo, pisavam algo totalmente sagrado. Entende? E o rosto, as asas que cobrem o rosto, porque o rosto tem olhos, os olhos nem os dos anjos são dignos de ver e não veem a essência de Deus. E as outras são as asas para o voo, para se deslocarem, porque eles não deixam de ser mensageiros de Deus. Não é? Neste caso específico, mensageiros para outros anjos, que raramente um querubim ou um serafim acontece, estão na terra connosco. Há muitos outros anjos, em que sejam os mais conhecidos, que estão muito mais presentes, anjos com capacidades, digamos, de menores poderes do que os querubins e os serafins. Mas isso está aí, das asas, eles não são feitos de asas, ou de olhos, não é? Como para os querubins, que se diz, são feitos de olhos. Isso é uma imagem que tem a ver com a função de Deus, dada por Deus diante do próprio Deus e diante da humanidade. Mas a natureza de Deus não é essa. Era essa a dúvida. Mas, sobretudo, permite complementar. Essas asas, elas representam aos nossos olhos
à liberdade do movimento dos anos, à agilidade deles, o movimento instantâneo Sim, dos anos. sim, sim. Acho que as árvores. Preciso de tempo para se deslocar. Exatamente. Mas o cobrir o rosto é um gesto de adoração, de temor perante a glória. Sim, sim, sim. Com vosso Sim, sim, sim. E o cobrir os pés, há quem interprete como um hebraísmo, que seria uma espécie, digamos, os pés seriam um eufemismo para as partes, digamos, as partes íntimas. Sim, mas, Não quer dizer que os anjos tenham. Essa não é a natureza. Mas- Mas seria uma antropomorfização. Mas, sim, se representaria, digamos, o pudor Sim, sim, sim. diante de Deus, o respeito. Há gostos para tudo, pode ser, perfeitamente. É aceitável, não tem problema nenhum. Mas as asas representam isso também. A disponibilidade imediata para cumprir a vontade de Deus. Também significa isso. Mais alguma coisa? Não, mais nada. Senhores padres, eu vou-vos dar vitaminas, vitamina A, B, C e D, e proteína de ovo, de caracol e mais não sei o quê. Os senhores, eu vou passar a pôr-vos aqui a falar. Eu não tenho perguntas para pôr. Mais tarde. Então vão escrever, e da próxima vez, eu não vou esquecer, que eu tenho uma memória elefantina e de foca também. E eu vou lembrar onde é que está a pergunta, dá um mês atrás que não fizeram. Está bem, filhos? Vá lá. Glória a Ti, ó Cristo, nosso Deus e nossa esperança. Glória a Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, eternamente agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pai Santo, dai-nos a Tua Que a Santíssima bênção. Trindade vos abençoe a todos, eternamente agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Esfola et Obrigado a todos pelo vosso carinho e por estarem vivos tão de pé. Vamos.